Muito bom dia, pequenos da Pro, como vocês estão? Vamos começar as aulas de hoje, tá? Com sociologia. Hoje vamos estudar um assunto que há muito que se falar, né? Que se chama bullying, né? Através dessa primeira imagem a gente já pode observar aí a cena, né? O contexto e tudo mais. Mas a gente precisa o quê? Aprofundar os nossos conhecimentos. Então, vem com a Pro para a gente colocar na nossa memória e não esquecer. Logo de início, eu quero dizer para vocês que o bullying, né, assim como qualquer coisa, tem uma origem, tem uma formação. E o bullying é a união de duas palavras, onde o bully, né, é da língua inglesa que significa valentão. E o sufixo ing, né, ele representa uma ação contínua, ou seja, o bullying vai ser aquela ação violenta que se repete não só uma, mas várias vezes, não é isso? Então vamos lá. Do bullying, ele possui personagens, pessoas na qual está ali participando dessas ações. Dentre essas pessoas, nós podemos dizer aqui as principais, que é o agressor e a vítima. Em alguns casos também tem espectadores, que são as pessoas que estão apoiando ali aquele tipo de violência que nós denominamos de grupo, né? Já o agressor vai ser a pessoa que vai cometer esses atos violentos e repetitivos contra alguém. E a vítima será a pessoa que é o alvo dessas agressões. Então, o valentão é o agressor, o que bate. E a vítima é a pessoa que sofre, que apanha. Resumindo para vocês. O bullying ele se torna uma prática muito injusta. Por quê? Porque os agressores, na maioria das vezes, eles agem em grupos ou eles agem contra indivíduos que não conseguem se defender das agressões, como deficientes físicos, né, auditivos, deficientes visuais. Por quê? Por que isso acontece? Observe uma coisa. As agressões elas são divididas em ordem, né? Como nós podemos classificá-las em verbal, física e psicológica, podendo então acontecer essas três formas ao mesmo tempo, numa ação violenta. As vítimas elas são intimidadas, são expostas e ridicularizadas, são chamadas por apelidos vexatórios e sofrem variados quadros de agressão. Porque tudo isso é com base na sua característica física, a sua aparência, o seu hábito, a forma com que essa pessoa escolhe se vestir, a sexualidade ou até mesmo a maneira de ser. Quando há um grupo ou uma pessoa intolerante que não consegue aceitar as diferenças, então gera ali o quê? O bullying, né? Aquele sentimento de raiva e tudo ali envolvido. Dentre a agressão verbal, nós podemos determinar aqui que é a violência verbal com um comportamento agressivo, que se caracteriza com o uso de palavras danosas, palavras que ofendem, que machucam, que têm a intenção de ridicularizar, humilhar, manipular ou até mesmo ameaçar as vítimas. Então, quando palavras ofensivas são lançadas sobre alguém com o objetivo de ferir, de intimidar ou até mesmo ameaçar, essas palavras estão servindo como ferramenta do bullying, né? Sendo ali classificadas como uma agressão como esta, né? Verbal. Lembrando que o bullying é uma prática que acontece geralmente em escolas, universidades, em locais assim que há várias pessoas, não é isso? E a violência física, a agressão física, né? Que já que a agressão também é violência, o bullying são ações repetitivas e violentas. A própria palavra já vem dizendo, física é o quê? Do corpo. É a utilização da força física sobre alguém, como tapas, socos, chutes, puxões, empurrões, né? E a utilização de algum artefato como objeto de impor-se pelo uso da força, ou seja, usar algum material para agredir aquela pessoa, para oprimir, para ferir, não é isso? Causar qualquer tipo de dano, para causar o que? Machucados contra essa pessoa, contra a vítima. O objetivo do agressor é justamente esse, né? Machucar. E a agressão psicológica vem o quê? Da nossa mente, vem do nosso psicológico, como a palavra já vem dizendo. É aquele tipo de agressão que utiliza palavras e atos ofensivos. Ela é bem parecida aqui com a primeira violência
E nós vimos ali a verbal, só que essa daqui vai ser psicológica. Como é que ela funciona? Olha só, ela funciona causando ali uma humilhação à vítima, a exposição, xingamentos, opressão, submissão, não é isso? Fazem com que a vítima ela seja coagida de maneira que ela não tenha nem a necessidade, né, que ela não possa nem ao menos se defender. E essa prática dessa agressão psicológica, ela ocorre sem a presença da violência física. Não é necessário ali usar a força para dominar, para humilhar, não é isso? Deixar aquela pessoa ali sobre aquele poder, sobre as ameaças. Tudo isso se caracteriza como ferramentas do bullying. O bullying, claro, ele pode ter possíveis causas. Nós não determinamos apenas uma causa que vai gerar o bullying, mas observando os quadros, observando ali os acontecimentos, podemos então chegar a um consenso que, apesar de considerarmos o sofrimento da vítima, sempre nós focamos nessa maneira, com o que a vítima passa, como ela se sente, não é isso? Os traumas que vem causando na vítima, nós também devemos prestar atenção em outro lado. Sabem que? No comportamento dos agressores, pois é, nas pessoas que praticam esse tipo de ação. Estudando essas pessoas, nós conseguimos então perceber a origem, entender melhor o porquê que ela está fazendo aquilo, não é isso? E muitas vezes os agressores são jovens que passam por problemas psicológicos em casa, não é isso? Entre a família, ou sofrem agressões no ambiente familiar. E na própria escola até mesmo, né? Quando um estudante é agredido, ele desconta em outro estudante menor, né? Isso indefeso. Pode acontecer também esse quadro. Ou até mesmo esses agressores conseguem ali, né, transferir os traumas que são causados até mesmo por esses problemas que eles passam em casa ou algum outro meio, eles conseguem transferir através da violência esses traumas para as vítimas, né? Por meio da agressividade, ele consegue então afetar as outras pessoas, descarregar todo aquele peso, aquela angústia que estava dentro dele em outras pessoas. Pode ser ali uma possível causa do bullying. E o bullying ele também tem consequências, ó, podem ser devastadoras e também irreversíveis. Por que devastadora? Você vai entender, não é isso? O bullying ele vem trazendo trauma nas vítimas, laços, traços, coisas que até mesmo podem não ser esquecidas, podendo haver ali uma queda no rendimento escolar, já que o bullying ele é voltado mais a esse âmbito escolar, a queda na autoestima dessas pessoas. Quadros de depressão é muito comum entre as vítimas de bullying, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e até mesmo outros distúrbios psíquicos, né? Distúrbios alimentares. E quando tudo isso aqui que eu falei para vocês acima não é tratado, essa pessoa não obtém ajuda, o que acontece? Esses quadros eles podem se agravar e levar até mesmo essa pessoa ao suicídio. Para quem não sabe, o suicídio é quando a pessoa tira a própria vida, desiste de viver, por não suportar algo que está passando, por ter ali na sua vida muito sofrimento. Então, meus amores, essa aqui foi a nossa aula de hoje de Sociologia. Espero que vocês se conscientizem sobre as práticas do bullying. Claro, são práticas erradas, injustas, muito violentas, que devem então ter um fim, devem ter um basta. O bullying sempre existiu e, claro, talvez, né, sempre exista, se pessoas não tomem ali as medidas necessárias. A sociedade precisa então colaborar, né? Isso os líderes também precisam colaborar através de palestras, de conselhos, de conscientização, para que as pessoas tenham em mente que o bullying é errado e que não deve ser praticado. Então, meus amores, eu vou deixar vocês aqui, ó, com um intervalo, tá, de proteção contra o coronavírus e logo em seguida a nossa aula. Beijão! Logo após a nossa aula de Sociologia, olha só a Pro aqui com aquele intervalinho, né, que a gente sempre dá, e eu aproveito, que eu não sou besta, para dar aqueles conselhos, né, para a sua saúde, para que você possa ter vida e viva feliz. Nesse intervalo, eu venho trazer uma coisa que nem todo mundo sabia, sabe o que é? Que as máscaras de tecido, elas também possuem uma validade. Pois é, há um determinado momento que nós não podemos mais usá-la, porque ela não serve mais como equipamento de proteção, sabe quando é? De acordo ali com a Anvisa, né?
A máscara de tecido, ela deve ser descartada após 30 lavagens. Quando você lava, quando você higieniza, né? Você conta ali 30 lavagens. E aí, ela depois daquela lavagem, elas não são mais eficazes. Elas não podem mais ali fazer a proteção e devem, então, ser descartadas. Vocês sabiam disso? Pois é, até mesmo a Pro não sabia. A Pro estava procurando, buscando para trazer para vocês mais informações e ficou aqui admirada com isso. Eu não sabia, agora eu tenho que comprar mais máscaras de tecido para substituir as que eu estou usando. Então, meus amores, esse aqui foi o recadinho interessante, né? Conta para mamãe, conta para o papai, né? Para a titia, para o vovô, para todo mundo, para que todos fiquem sabendo, cientes de que essa máscara não é eterna. Claro que não. Então, depois do nosso intervalo, vamos pular para a nossa próxima aula. Vamos estudar aqui mais uma aula de ciências. Hoje o assunto tá bacana, hein? Vamos estudar sobre o solo. Quando nós falamos em solo, a gente pensa logo em quê? Em terra, areia, chão. Pois é, tudo isso são sinônimos de solo. Vamos lá? Primeiramente, a gente vai entender aqui melhor sobre o que é solo. Olha só, o solo é uma camada, pois é, porque há vários níveis e nós vamos entender isso daqui a pouquinho. O solo é a camada superficial da Terra. É conceituado como o substrato terrestre que contém matérias orgânicas em sua composição, né? E ele também é capaz de sustentar plantas, vegetais sobre si e o ambiente aberto, sustentar também ali construções, entre outras coisas que o solo ele pode ali manter. A Terra, ela possui 3 camadas, é por isso que a gente vai entender aqui que o solo ele é uma camada. Dentre essas 3 camadas, aqui está ali a crosta terrestre, está vendo essa parte aqui, essa última camada que nós estamos vendo aqui da Terra. O manto, essa parte vermelha. O núcleo, não é isso? Que tem 2 núcleos, o núcleo externo e o núcleo interno, que é ali a parte mais quente. Uma vem envolvendo a outra. O núcleo envolve o núcleo interno, o manto está ali envolvendo o núcleo e a crosta terrestre está envolvendo o manto. São as 3 camadas que a Terra ela possui, ela foi dividida desta maneira. E tem ali a litosfera, que é uma parte entre uma camada e outra. A litosfera também vai ser considerada uma camada sólida da Terra, que é formada ali entre a crosta terrestre e a camada externa do manto. Tá vendo ali aquela setinha mostrando ali a litosfera, aquela parte laranja ali, é a litosfera. Na parte externa da litosfera, que é essa parte já que a gente está vendo, essa parte azul, né? Nós encontramos rochas e também encontramos o solo, a terra que nós pisamos, pois é, que cobre toda essa superfície da Terra. Então, a litosfera a gente vai ver ali que tem 2 partes, a externa e a interna. E o solo, ele está localizado justamente nesta camada, na litosfera. Pois é, você sabia disso? O solo é a camada superficial, quando fala em superficial, que está ali na superfície da litosfera, formado ali por pequenas partículas de minerais. Então, o solo é formado por pequenas partículas de minerais. Nessa camada, né, há a circulação de ar e da água. Então, é por isso que é possível a existência da vida, né? Porque há a presença de água, não é isso? E de ar nessa camada, ou seja, o solo. E também aqui o subsolo, quando nós falamos em sub, é abaixo. O subsolo é a camada que fica logo abaixo do solo. Depois nós vamos estudar aqui sobre ele, tá? E aqui no solo, né, nós percebemos que eles são formados o quê? De minerais. E na litosfera há a presença de rochas e do solo. Dentre essas rochas, nós também vamos aqui estudar, tá? Que são classificadas de acordo com a sua origem, ou seja, a formação como elas foram criadas. As rochas magmáticas são aquelas rochas que são originadas do resfriamento do magma, de vulcões e da superfície da Terra, né? Esse tipo de rocha pode ser encontrado aqui no nosso dia a dia, como o granito e o basalto, que é muito utilizado ali na instalação de pisos, né, isso, entre outras pedras, que são ali rochas magmáticas originadas ali daquela larva
do vulcão, quando a larva ela sai e ela seca, né? Isso, ela resfria, dá origem a uma rocha. Aquela rocha se chama rocha magmática, que vem do magma. Já a rocha sedimentar, né, é aquele tipo de rocha que vai se formando ali com muito tempo. E com o passar do tempo ela vai sendo gerada através do acúmulo de materiais que foram erodidos e que sofreram sedimentação. Quando nós falamos aqui, estamos logo nos referindo a um processo, né, isso de desgaste, um processo ali de temperatura, variação ali de local, de clima, de tudo isso. Então, todo esse conjunto de processos dá origem a rochas sedimentares. E nós também utilizamos uma rocha, né, sedimentar no nosso dia a dia, que é o arenito, que é uma rocha ali muito usada na construção civil. E há mais outro tipo de rocha, que é a rocha metamórfica. Nós somos em rochas metamórficas. O que isso significa? Esse tipo de rocha aqui, ó, ela vai sair desses dois outros que nós estudamos, que é a sedimentar e a metamórfica. Pois é, ela vai ser originada dessas duas, é a mistura. São formadas pela formação de rochas magmáticas e rochas sedimentares, que se modificam com o tempo, apresentando ali uma forma diferente ou até mesmo novos minerais em sua composição, dando origem a esse tipo de rocha metamórfica. Olha só, o mármore é uma rocha metamórfica. Você já viu o mármore, você conhece. Pois é. Há um processo chamado de erosão, e ele acontece aqui também no solo. Olha só, erosão do solo. O que é isso? É um fenômeno natural provocado pela desagregação de materiais da crosta terrestre, pela ação das chuvas ali, dos ventos, das águas, dos rios, entre outros. Então, quando nós falamos que é um fenômeno natural, é que a própria natureza, aos poucos, ela vai transformando, vai modelando, modificando, através do clima, né, isso, da chuva, do vento, das águas dos rios, entre outras coisas. E também é classificado em tipos, diversos tipos. Olha só, a erosão pluvial. Quando nós falamos em pluvial, é aquele tipo de erosão que é causada pela ação das chuvas. Lembrando que a erosão é um pequeno desgaste, né? Um desprendimento ali das matérias. A erosão fluvial é a ação da chuva, a ação da água dos rios. A eólica, quando nós falamos em eólica, estamos nos referindo a vento. Então, a erosão eólica é a ação dos ventos. A erosão glacial é a ação do gelo. Pois é, sabia que o gelo também causa ali um desgaste? Então, esse desgaste se chama erosão. A erosão química, que é aquela causada ali pela ação dos seres vivos, animais, plantas, qualquer tipo de ser vivo, até mesmo nós, seres humanos, acabamos modificando ali um pouco, né, o solo. E tem também a erosão antrópica. Essa daqui é causada pela ação do homem nas construções, na formação de pontes, né? Isso no desmatamento, entre outras ações que são praticadas. Olha só, e a erosão, ela é sim um processo natural. Ela ocorre, né, naturalmente. Não tem como ser impedida, mas o que é que tem acontecido com a erosão? Ela tem se agravado, tem piorado, né? A erosão, ela tem se intensificado justamente pelas nossas ações, pela ação do ser humano, as atitudes que nós temos com a natureza, pois o ser humano tem modificado o meio natural de forma desastrosa, cada dia construindo mais moradias, né, isso, empresas desmatando. E os fatores que contribuem aí bastante para esse agravamento da erosão é o desmatamento, as queimadas, urbanização, pois é. E nós podemos, sabia disso, que nós podemos ali impedir esse agravamento? Nós podemos impedir o agravamento da erosão através de atitudes simples, que é preservar a cobertura vegetal do solo, utilizar técnicas agrícolas menos agressivas, planejar construções, né? Você saber direitinho o que você vai estar fazendo, em qual local, para não estar prejudicando nenhuma vida animal. Utilizar o sistema de drenagem e reflorestamento. Até mesmo aqui programas, né, de reconstruções da natureza, das florestas. E tem ali também, né, aqueles espaços protegidos que o IBAMA protege. Ali é um exemplo, né, de uma das atitudes que podem ser tomadas
para evitar o agravamento da erosão. Lembrando que erosão é o fenômeno natural de desgaste do solo, né? Não tem como ser impedido, ele acontece naturalmente, mas o que tem ocorrido é que essa erosão ela tem se agravado, então causando muito mais danos à natureza do que ela deveria naturalmente causar. E tudo isso é culpa dos seres humanos. Essa aqui, meus amores, foi a nossa aula de ciências. Então, vou deixar vocês aqui com o diário de hoje, a tarefinha da Pro. Olha só, esse conteúdo que a Pro explicou para vocês está no livro, caso vocês queiram dar uma lida, né, absorver muito mais conhecimentos, se aprofundar muito mais. A Pro vai amar se você fizer isso, tá? Fica só a dica. Porque você, como estudante, é seu dever estar sempre buscando novos conhecimentos. Então, tá aí no livro de ciências de vocês, entre as páginas 94, 95 e 96. Você vai estar estudando e vai fazer a atividade que vai ser no caderno, tá? Uma tarefinha de ciências relacionada a este conteúdo. Depois de você estudar. E tem uma ficha de sociologia, já que hoje nós aprendemos sobre o bullying, eu preparei para vocês uma atividade legal e bacana, né, para você estar fazendo. Então, essa ficha está disponível já na Secretaria da Escola já a partir de hoje, né? Hoje, 24, sexta-feira, você já pode pedir o papai ou a mamãe ou o responsável para ir buscar essa ficha lá na escola. E vou ficar por aqui, meus amores. Já sabem que se tiverem dúvida, a Pro tá aqui de plantão para ajudar vocês nos estudos, tá? Beijão!